todas as terças, todas as quintas e domingos, servindo, louvando e adorando o nome do Senhor. A palavra que lemos, queridos, de Gálatas, capítulo de número 5, do 16 ao 25, a palavra do Senhor vai nos dizer, e fique com a Bíblia aberta para que possamos estar meditando na palavra. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não há uma outra forma nem maneira de vencer a carne, se não for estando cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nós vemos tantas pessoas que continuam no pecado. Porque vemos tantas pessoas continuando com as velhas práticas. Vem para a igreja, assiste um culto, até dá um glória a Deus e aleluia, até participa de um grupo, mas a sua vida espiritual está beirando no precipício. Eu me recordo que na minha época, um tempo atrás, eu sou novo ainda, tenho 41 anos, mas na minha fase de adolescente, de jovem na igreja, a coisa que mais a gente buscava quando aceitava Jesus era o batismo com o Espírito Santo. O assunto entre nós era: você já foi batizado no Espírito Santo? Rapaz, ainda não. Está faltando o quê? Certa vez os meus irmãos, um grupo de 12 adolescentes, foram na casa dos meus pais e tinha uma laje em cima, coberta. E esses adolescentes, sem nenhum adulto com eles, eles subiram. E daqui a pouco a gente começa a ouvir um barulho de glória a Deus, de aleluia. Quando a gente sobe, Jesus estava batizando no Espírito Santo aqueles adolescentes. Porque a busca era em ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente via um povo forte, um povo que não oscilava, porque a gente vive um período onde muitas pessoas têm uma oscilação cristã. Terça ele é crente, quinta não é mais. Na sexta está desviado, no sábado, se Jesus voltar, vai para o inferno. Mas no domingo, lembra que tem culto, aí de novo vem para a igreja e pede perdão. Falta-se o temor, falta-se o compromisso, a responsabilidade. Acha que Deus é tão irresponsável quanto ele ou ela é. Mas Deus, ele não tem compromisso com os irresponsáveis. Deus, ele tem compromisso com aquele que anda segundo a sua palavra, que vive a palavra e que busca. Ainda sendo nós, como Isaías diz, pobre, miserável e pecador, e que andamos no meio de homens de lábios impuros. Mas a nossa reputação, ela não é moldada pelo ambiente que nós estamos. Temos que ser crente na igreja e ser crente no trabalho. Temos que ser crente na igreja e ser crente na escola. Temos que ser crente na igreja e ser crente na faculdade. Temos que ser crente na igreja e ser crente também na rede social. E não é uma indireta que eu dou, é direta. Porque comigo não tem indireta, eu dou direto. Onde tem crentes que vai para a rede social e ainda faz postagem com palavrão e ainda acha que isso está bonito. Toma vergonha, se converta. Não digo de novo, não é indireta, é direta. E qualquer coisa, o pastor está aqui, pode vir conversar que eu falo diretamente também. Vamos parar de irresponsabilidade. Vamos parar de querer servir a Deus de qualquer maneira. Porque um Jonas dentro de um barco, fora da direção e do propósito de Deus, deu um prejuízo em um bocado de gente.
Mas a gente precisa tomar cuidado. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Verso 17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Quem estiver mais bem alimentado obterá êxito. Se você tem alimentado a sua carne, você vai ser um carnal e não vai vencer. Mas se você é alguém espiritual, comprometido, ainda entendendo, como eu já disse aqui, que é um pobre, miserável e pecador, mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, conseguimos vencer a carne, conseguimos vencer as tentações, conseguimos nos esvaziar de nós mesmos. E entenda uma coisa, querido: a palavra não é para bater em ninguém, a palavra é para consertar. O que bate estraga, mas o que vem para consertar é para ajustar. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz a palavra, porque o propósito é ajuste, conserto, ajustar o que está errado para entrar no prumo, no centro da vontade do Senhor. 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você não vem para um culto aqui, querido, na terça, na quinta e no domingo, não é para perder seu tempo. Crente, para perder tempo, você vem para cá para ser salvo. Você vem para cá para se encher, para ser confrontado pela palavra, para olhar para dentro do seu eu e olhar para você mesmo e reconhecer: olha, eu não posso permanecer da maneira que eu estou. Eu estou aqui porque eu não quero permanecer neste ambiente terreno. Eu estou aqui porque eu quero, por intermédio da palavra, ter a minha vida transformada, porque eu vivo neste mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, pois a Bíblia diz que eu sou cidadão dos céus. Mas só vai para lá aquele que reconhece o seu estado de pecador e que tem uma vida transformada. Costumo dizer isso, que a Bíblia diz: a porta dos céus continua sendo estreita e ela não vai se adaptar a senhor ninguém. O caminho continua sendo estreito. A palavra diz estreito e apertado é o caminho, mas é o caminho que nos conduz para o céu. E eu estou aqui, e eu quero crer e entender que toda essa multidão está aqui porque não quer, e eu repito, não quer permanecer no ambiente terreno e pecaminoso, mas um dia quer entrar pelos portões celestiais e receber uma coroa de glória e incorruptível que o Senhor dará a cada um. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo, olha o que diz, verso 24: os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu não posso dizer que sou cristão e espiritual e minhas atitudes, meu comportamento é de carnal. Não dá. Eu não posso dizer que eu sou crente, venho para a igreja, mas lá fora eu não sou aquilo que eu digo que sou aqui dentro. E o bom é que o meu olho não consegue estar em todos os lugares, mas o olho do Senhor está sobre toda a face da terra, e não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Não há, não há, não há. Obras da carne. Obra da carne é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Você aceita Jesus, você entrega a vida a Ele, mas a sua natureza pecaminosa continua aí. Só que a Bíblia diz que nós deixamos de ser dominados pelo pecado, dominados pela carne. Porque um dia, quando nós aceitamos a Jesus, Ele quebra os grilhões, Ele nos tira da servidão do pecado e nos faz nos tornar servos agora de Cristo. O Espírito Santo habitando em nós. E essa natureza que está em nós não tem mais poder sobre nós, porque o Espírito Santo que habita em nossa vida nos dá força, nos dá graça e nos capacita a vencer a natureza pecaminosa e não mais fazer a vontade da carne, mas fazer sim a vontade daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Romanos 8, do 6 ao 10, a palavra diz, olha o que o texto diz: a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É a Bíblia, é palavra. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, oh glória! E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do... se você não der um glória, aleluia. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Carne está morta, mas o Espírito lhe dá vida. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive em
paz. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus vive em comunhão. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é feliz ainda em meio às lutas, às provações, às adversidades. Ele sabe que o Redentor dele vive e que no tempo certo ele se levantará. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive de acordo à palavra de Deus. Seja cheio. Porque às vezes a gente encontra tanta gente problemática dentro da igreja, é porque não busca mais o Espírito Santo de Deus. Porque se buscasse, deixava de ser problemático e seria uma bênção. É por isso que às vezes você encontra tanta gente murmurando na igreja. É porque não busca mais a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se buscasse, estaria dando glória a Deus e aleluia, em vez de murmurar, em vez de reclamar. É por isso que às vezes a gente vê dentro da igreja, às vezes pessoas com probleminha com outro dentro da igreja. Por quê? É porque não está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se tivesse cheio do Espírito Santo de Deus, era diferente. Buscar ser cheio. A Bíblia está dizendo: quem não tem o Espírito de Deus, não adianta. Você pode dizer até que é de Deus, mas a palavra está dizendo não é. E se a palavra diz que não, é não. Pronto, acabou e chega. Não tem jeito. Gálatas 5,17 que lemos diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro. Um com o outro. Mas se você deixar os dois no mesmo nível, é que vai entrar aqui. Vocês não conseguem fazer o que desejam, porque os dois estão no mesmo nível. E aí o que é que você precisa fazer? Um precisa estar em um nível mais elevado. E aquele que estiver com o nível mais elevado, é a ele que você vai atender. É o espiritual, carne, fica aí. Porque, querido, tentado todo mundo vai ser. E a gente já sabe disso. A gente já aprendeu isso. Que a tentação não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Mas para ceder, eu volto a dizer, é preciso o nível espiritual estar elevado. E a minha pergunta para a sua reflexão, e não precisa você me responder, nem responder para ninguém, porque isso cabe tão somente a você com Deus, é: como está o seu nível espiritual com Deus? Como está o seu nível espiritual? Como está a sua relação com Deus? Deus, Ele está nos convocando nesta noite para um despertamento. A palavra do Senhor está se cumprindo na íntegra, o tempo está acelerado. Todos os anos que passam, a gente diz, um ano está passando mais rápido. Mas parece que esse ano passou ainda mais rápido. É Deus abreviando. É guerra de um lado, é guerra de outro lado, é pestes. Eu estou começando a dar uma estudada, dar uma meditada para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, logo numa terça. E tem gente que continua vendo as coisas, como a Bíblia diz no tempo de Noé, comendo, bebendo, o tempo passando, Noé falando e ninguém dando ouvido. Mas o Senhor está falando conosco, Ele vai voltar, Ele vai voltar. O tempo está chegando, está se aproximando. Sai desse tempo de lerdeza espiritual, de apagão espiritual, de inércia espiritual. Vai se converter, vai colocar o altar no lugar. Volta a velhas práticas. Lembra, pois, de onde caíste. Jesus está voltando.
Glória. Glória. As principais diferenças entre os frutos do Espírito e as obras da carne são: o fruto do Espírito edifica o homem, abençoa os que estão ao seu redor e adora a Deus. Queridos, tem coisa melhor do que você estar perto de alguém comprometido com Deus? Tem coisa melhor do que você sentar para ouvir alguém lhe dar um bom conselho dos céus? Tem coisa melhor do que você ser amigo de quem é amigo de Deus? Edifica. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele chega num ambiente e o ambiente se torna mais leve, o ambiente se torna mais agradável, porque a própria Bíblia diz que a luz, quando ele chega, as trevas não podem apagar, não pode conter, porque esta glória que habita em nós é mais poderosa do que as trevas. Edifica a nossa vida, edifica quem está à nossa volta. Agora tem gente às vezes que quer ter determinados tipos de amizades que não lhe edifica em nada, só lhe afasta de Deus, só lhe tira do propósito. Meu irmão, seja amigo de quem é amigo de Deus, porque quem é amigo de Deus lhe aproxima, mas quem não quer lhe aproximar, quer lhe tirar do que é bom, sai de baixo. Pode correr, chuta que é laço, meu irmão. Eu quero ir para o céu, e se você quer ir também para o céu, olhe para as suas amizades. Meu pai sempre dizia para mim: diga com quem andas e dirás quem tu és. Diga. Contra esses frutos não há lei nem condenação. Já as obras da carne e todas as suas facetas têm como consequência a destruição do homem e a morte eterna. A palavra vai dizer em Provérbios, todo mundo conhece: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Tudo tem suas consequências, queridos. Tudo tem suas consequências. Até o pecado tem. Romanos capítulo 6, versículo 27 também fala a respeito disso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero a vida eterna. No dia que a gente parar de orar, no dia que a gente parar de buscar, no dia que a gente achar que já estamos autossuficientes, no dia que acharmos que não precisamos mais ler a Bíblia, pode saber que estamos doentes espiritualmente. No dia que nós não querermos mais dar ouvido ao pastor da igreja, como eu também tenho pastor, pode saber que a minha vida espiritual está de alguma forma fragilizada. No dia que eu for confrontado pela palavra e ela me incomodar, ao invés de eu sentir a necessidade de ser transformado, eu estou com algum problema espiritual. Mas Deus está dizendo: é noite de cura espiritual para aqueles que desejam de fato um dia morar no céu. Noite. Os frutos da carne representam tudo que não provém de Deus. Trata-se das ações da nossa natureza pecaminosa. Quando damos vazão à nossa carnalidade, nos afastamos do Espírito Santo. A Bíblia diz que se eu me achegar a Deus, Ele se achegará a
Mas se eu me afastar, é a mesma coisa, querido. A consequência e o resultado é o mesmo. Não se engane com uma conversinha de que quem tem promessa não morre sem que ela não se cumpra. Tome cuidado com isso. Não morre se a vida continuar no centro da vontade do Senhor. Mas se tem promessa e não tem compromisso, se tem promessa e não está na presença, se tem promessa e não obedece, vai morrer e a promessa não vai se cumprir não. Porque Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não caia na história de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é por aí não. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa sua petulância, essa sua arrogância, esse seu achismo, esse pensar que é alguma coisa aqui é diferente. Aqui não tem estrelismo, não tem bom, não tem insubstituível, não tem melhor do que o outro. Jesus está dizendo: ei, é para você negar a si mesmo, porque o comando aqui é dele. Carregue cada dia a sua cruz e siga-me, porque se não negar, não carregar a cruz, não tem céu. Não tem. Quando damos vazão à nossa carnalidade, nos afastamos do Espírito. Como consequência, os frutos do Espírito são enfraquecidos pela obra da carne. E aí sabe o que é que acontece? Aí é quando a gente vê alguém, era tão ativo, era tão presente, fazia tanto, era tão dedicado, tão dedicada, tinha uma alegria de servir, inspirava outras pessoas. Aí o tempo passa, a pessoa fugiu do propósito. O propósito que Deus deu, o propósito que Deus chamou. Mas Deus está dizendo: ei, volta para o propósito. Volta para o que eu te chamei para fazer. Eu já disse aqui, repito, está escrito lá em Apocalipse: lembra, pois, de onde caístes e volta. Volta. Deus, Ele não depende de você, mas Ele conta com você. Deus, Ele não depende de mim, mas Ele conta comigo. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem disposição para servir, ele tem disposição para adorar, ele tem disposição para fazer a obra, ele tem disposição porque ele é cheio. A luz e as trevas não convivem juntas. Por isso as obras da carne, como erva daninha, procuram sufocar os frutos do Espírito. Entra devagarzinho, o tempo passa, você nem percebeu, mas ele atrofiou a sua caminhada. Mas nessa noite toda a erva daninha espiritual vai sair da vida de pessoas em nome de Jesus. Abra o teu coração para a palavra, abra a tua mente para a palavra, abra a tua alma para a palavra, porque a palavra está sendo ministrada para nossas vidas e o propósito dela é nos trazer de volta para o centro da vontade do Senhor para nossas vidas. Mateus capítulo de número 26. Pastor, como é que eu posso vencer? Aqueles mais novos na fé, pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus, me encher mais? Mateus capítulo 26, versículo 41. Como é que eu faço para não ceder? E aqui vem a primeira receita espiritual. Essa receita não se encontra na farmácia, mas ela se encontra na palavra, na casa de Deus também.
vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiar aqui não é você vigiar a vida dos outros, não é vigiar a vida do vizinho, é vigiar a sua própria vida. Porque tem gente que consegue vigiar a vida do outro, mas não está vigiando a sua própria vida, é por isso que está perdido. Mas a Bíblia está dizendo: vigiem e orem, ou vigiai e orai, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segunda-feira tem que vigiar e orar. Terça-feira, vigiar e orar. Quinta, sexta, sábado, domingo, vigiar e orar. 1º de janeiro a 31 de dezembro é vigiando e orando, é vigiando e orando, porque o cão, o capeta fica o tempo todo buscando a quem tragar. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. Aí tem gente que não está vigiando, abobalhando, está em outro planeta que não é nem a terra nem o céu. A mente está em outro lugar, é um extraterrestre, sem noção. Mas Deus está dizendo: ei, volta a ter noção, pé na terra. Alô, terra, céu, se liga, porque o que está ligado na terra vai ser ligado no céu. Vigia e ora, meu irmão. Satanás está armando para lhe tragar, para lhe destruir, e você achando que é bom, que é gostoso, e Satanás está dizendo: agora eu pego, agora eu mato, agora eu destruo. Mas o Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer: ei, vigia e ora, porque Ele quebra o arco, corta a lança. Deus quer dar livramento, mas Deus está dizendo: vigia e ore, porque a tentação está tentando lhe tragar. Vigiai e orai. A carne é fraca, mas fortaleça o teu espírito, que você vai vencer os desejos carnais. Segunda receita está em Tiago capítulo 4:7. Primeiro, vigiar e orar. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vigio, eu oro. Me sujeitar a Deus é me sujeitar à sua palavra, é viver a palavra. Porque, querido, resistir ao diabo estando fraco espiritualmente, consegue? Não consegue. A primeira setinha que o capeta lança, a pessoa cai. Mas para eu conseguir resistir, eu só resisto quando eu estou fortalecido. Queridos, o diabo não está brincando de ser diabo. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, aqui para vocês mesmos que são daqui, que já sentou em um desses bancos aqui desta congregação, e que o diabo tragou as suas vidas aí. Por certo, muitos aqui conhecem. Fazer uma pergunta só para saber quem aqui conhece alguém que já congregou aqui, se afastou e o inimigo tragou. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a mão para saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a minha pergunta para você é: você quer ser o próximo? A coisa é séria, meu irmão, não é brincadeira não. Olhe com seriedade para essa pessoa que está do seu lado. Dê uma olhada dentro do olho e diga: você quer ser o próximo? Tragado por Satanás? Se eu fosse você, eu não ria não. Se eu fosse você, eu chorava.
Se eu fosse você, eu não ria não. Se eu fosse você, eu fazia uma cara de espanto, de medo, porque o diabo está aí, tentando lhe tragar, tentando nos estragar o tempo todo. E Deus está dizendo: igreja, vigia e ora, sujeitai-vos a Deus, e Ele te dará capacidade para resistir ao diabo, e Ele fugirá de vós. Ela vai assuriando, ele vai lá. Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca. Encontrar-te com as obras da carne. Temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Essa maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. A palavra lá em Hebreus vai dizer que aquele que é santo santifique-se mais a cada dia. Queridos, é uma busca constante. É fácil? Não é. Só que eu não tenho uma outra opção. A opção que nós temos é: eu não posso parar. Porque Satanás, ele já está com a sentença dele decretada, e ela é irrevogável. E o propósito dele não é ir sozinho com os anjos que foram expulsos com ele do céu, mas ele quer levar uma turma, e tem levado uma galera muito grande com ele. Mas, querido, nas nossas imperfeições, quando nós nos enchemos cada vez mais do Espírito Santo, nos tornamos alguém mais parecidos com Cristo. Eu posso estar pregando aqui de domingo a domingo para vocês. Eu posso estar trazendo esta palavra para vocês, que é uma palavra que nos confronta, que me confronta, que me faz ser mais crente do que ontem, e que me impulsiona amanhã a ser um crente melhor do que hoje. Mas se eu não buscar, eu não consigo. Entenda isso, nós não temos outra opção. Eu não quero ficar neste mundo. E aí, como eu disse, mas se você ouve a palavra, mas não abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus, não vai adiantar. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Se você fecha a porta para o Espírito Santo de Deus, querido, você está acabado. Mas quando você abre o seu coração, ele vai lhe moldando. E é tão gostoso quando a gente permite que o Espírito Santo faça transformação na nossa vida. Porque quando a gente menos percebe, a gente deixa de fazer práticas que nós não deveríamos fazer. E quando a gente cai em si, a gente não está mais cometendo aquilo que outrora a gente cometia. E por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi trabalhando. Permita que Ele trabalhe no seu interior. Gálatas capítulo de número 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quantas pessoas sem amor, quantas pessoas sem alegria, quantas pessoas sem paz, quantas pessoas sem paciência, sem a capacidade de amar o próximo, quantas pessoas sem bondade, quantas pessoas que têm perdido a sua fidelidade com Deus, pessoas que não têm mais mansidão, não têm mais domínio próprio. Queridos,
porque o seu nível espiritual está vazio. Mas quanto mais você se enche, mais você se parece com Cristo. E sabe o que é interessante, querido, é que ser cheio do Espírito Santo, tem tanta gente se enganando. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é pegar um microfone de 10 palavras que falar, 8 ser línguas estranhas. Aí o apóstolo Paulo, ele diz que se você está com a oportunidade, e se você está falando só em línguas, é melhor que você se cale, porque o falar em línguas é para a sua própria edificação. Você não está edificando ninguém se não tem interpretação. Mas tem gente que pensa que se o pregador não falar em línguas estranhas, se ele não entrar no manto, se ele não rodar, se ele não plantar bananeira, se ele não derrubar tudo, aí tem um bocado de palavra e virou tudo, quebra nada, meu irmão. Se quebrar na casa de Deus vai ter que pagar. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo não é um movimento de reteter. Ser cheio do Espírito Santo é ter fruto, é amar, é viver a palavra, é evangelizar, é ganhar almas, é fazer a diferença. Um bocado de menino dizendo que é cheio, vivendo em meninice, mas não vive a palavra. Eu sou pentecostal, eu gosto do fogo, mas meninice não. Já digo para os irmãos queridos, cuidado com a meninice. Cuidado. Esse cheio do Espírito Santo não é sair de si, não. Estou cheio do Espírito Santo, não sei o que é que eu estou fazendo. Estou cheio do Espírito Santo, eu entrei no ar, perdi a consciência, não sei nem o que aconteceu. Cuidado. Cuidado com o que é línguas estranhas e o que é estranhas línguas. Cuidado com o que é de fato pentecostal e o que é movimento terreno. A gente precisa ter muito cuidado e vigiar. Se você se diz pentecostal e não tem fruto, o Senhor, ele diz: a árvore se conhece pelos seus frutos. Eu posso estar aqui, prega, canta, roda, canta bonito, vem para o culto, canta no grupo, é uma coisa boa. Mas quando você vai ver, cadê fruto? Tem fruto que até aparentemente, você já viu aquele fruto que ele aparenta por dentro, por fora ser bonito, mas quando corta na faca, aí você olha por dentro, está podre por dentro. Porque é uma capa exterior. Mas só que capa, aos olhos de Deus, não dá para enganar Ele, porque Ele conhece o que está dentro. Ele sonda e contempla e conhece os corações. Senhor, no teu nome eu orava, no teu nome eu pregava, no teu nome eu expulsava demônios, no teu nome eu fazia maravilhas. Isso daí não gabarita, Senhor, ninguém para ir para o céu. É aqueles que fazem a vontade do Pai. O fruto do Espírito são hábitos e princípios de misericórdias que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são resultado de uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais parecido eu estou com Ele. Mas se eu não me relaciono, meu modo de ser, o meu modo de agir, o meu modo de me comportar, a minha fala, as minhas atitudes não vai refletir nada de Deus na minha vida. Não vai. Romanos capítulo de número 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Fruto serve para quê, querido? Me ajude, fruto serve para quê?
O fruto terreno. Para quê? Vamos lá. Para o quê? Para alimentar. Agora a árvore que produz o fruto que ela produz alimenta ela mesma? Alimenta os outros. Entendeu, né? Teve uma meia dúzia que entendeu. Quando você frutifica, frutifica não é para você. Você frutifica para alimentar quem está à sua volta. E qual é o tipo de árvore que você busca? É a árvore que tem muitos frutos ou a árvore que não tem? Quando eu era novo, cadê Esdras? Está aqui, cadê? Eu vi Esdras por aqui, Esdras está ali. Eu servi na base aérea e lá tinha muito pé de manga. Quando a gente ia para os acampamentos, a gente ia logo procurar um pé de manga cheio. Se tivesse um que não tinha manga, a gente olhava e dizia: isso aí não presta não, já está morrendo. O bicho já comeu, não é assim? Quando começa o bicho a comer, ele não frutifica mais. Tem gente que não está frutificando mais porque o bicho Satanás está comendo e você não está botando o antídoto espiritual. Ele vai lhe matar aos poucos. Mas Deus está lhe despertando nessa noite para lhe dizer: ei, o Espírito Santo está aqui para lhe ajudar. Ele está aqui para trazer algo novo, para lhe alimentar. E aquilo que Deus vai lhe dar não é para você mesmo. Deus lhe dá para alimentar aqueles que estão à sua volta. Pare de andar com árvore que não tem fruto bom para te dar. Não tem uma palavra, não tem uma oração, não tem nada de bom para lhe trazer. Sai fora, porque senão o bicho que está nela vai passar para você. E morre ela e morre você também, meu irmão. Fuja enquanto é tempo. Pega uma fruteira lá, você tem uma fruteira lá, cheia de frutazinha boa. Se tu botar uma podre no meio, com 24 horas, as outras estão tudo podre também. Desperta, querido. Deixa eu correr que o tempo voou. Quando vivíamos no pecado, nossos frutos e ações eram as obras da carne. Mas libertos do seu poder e domínio, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser, nos tornamos uma pessoa melhor. Deus pegou alguém, tirou lá do charco do lodo, meu irmão. Não tinha perspectiva de vida, não era ninguém, era desprezado, ninguém dava valor. Aí o Senhor pega, como diz a palavra, resgatou, tirou de um charco de lodo, botou seus pés sobre uma rocha, transformou. Quem olhava antes e dizia não vale nada, agora olha e diz: ó para ali quem é, olha o que Deus fez, olha que obra linda, querido. É a obra dele na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e desejar servir ao Senhor. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Tem gente que não sabe a dimensão. Quando alguém olha para você e diz: se for para ser crente como esse daí eu prefiro não ser. Você está assassinando alguém espiritualmente. Sabe o que está acontecendo? Porque a gente está muito raso, querido. A gente não está se preocupando. Tem muita gente que não está se preocupando com nada. Mas quando você diz o que é e não é aquilo que você diz, você está afastando pessoas da presença de Deus. E o Pai vai requerer de você também. O Pai vai requerer. É uma vida transformada. O arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações. Como conhecemos uma árvore? Por seus frutos. Logo, o verdadeiro crente é reconhecido por seu caráter e suas ações. Não seja, entre aspas, um crente mau caráter.
Mau caráter não é coisa de crente. Crente tem que ter caráter, tem que ter palavra. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Porque o que sai disso é procedência do maligno. Vamos sair do raso, querido. Vamos sair do raso. Vamos entrar para uma outra dimensão. Vamos correr aqui porque o tempo não nos espera. Efésios capítulo de número 4, versículo 22 ao 30. Acho que está pequeno aqui, mas se você quiser, abra sua Bíblia. Efésios capítulo de número 4, 22 ao 30. Essa palavra é muito importante, marque, grave. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 4, 22 ao 30. Efésios 4, 22 ao 30. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E olha o que diz o último versículo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. As suas atitudes, os seus atos, os seus comportamentos têm trazido alegria ou tristeza para o Espírito Santo de Deus que habita em vocês? Reflita, querido, medite, olhe para dentro de você. Queridos, já são 20h59. Se vocês me derem 10 minutos, eu concluo. Posso concluir? Mateus capítulo de número 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, frutos que geram transformação, mudança, novas atitudes, nova maneira de agir, nova maneira de ser. Busque a presença e se permita ser moldado pelo Espírito Santo. Eu preciso buscar e preciso permitir que o Espírito Santo faça no meu interior aquilo que é necessário. Às vezes nós cantávamos aquele hino, né? Quebra e refaz de novo. Leva a minha casa do oleiro. Às vezes a gente quer ir para a casa do oleiro, mas quando vê o oleiro quebrando o vaso, a gente cai fora. Rapaz, ser quebrado eu não quero não, Jesus. Mas tem hora que você precisa ir para ser quebrado, moído. Porque é melhor ser quebrado e ser transformado do que achar que está perfeitinho, que está tudo certo e ir para o caminho do inferno. João 16, 7 e 8 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
busque a presença e se permita ser transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado. À medida que buscamos a Deus em oração, outra dica, para eu me encher do Espírito Santo, como é que eu faço? Oração, leitura da palavra, jejum, vigiando, orando e se submetendo à palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós, até que alcancemos a estatura de homem perfeito. Quando deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos. O crente precisa andar em novidade de vida e em santidade. Chego no penúltimo slide dessa noite, onde está escrito Mateus capítulo de número 7, do 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Mas uma interrogação para nós nessa noite é: que tipo de árvore e que tipo de fruto você tem dado? Se tu tem sido uma árvore ruim, Jesus quer lhe enxertar numa boa árvore para que você venha dar bons frutos. Porque se assim você não fizer, o próprio Senhor irá cortar e lançar no fogo. Último slide, eu quero que vocês façam essa leitura comigo. Vamos lá? 1, 2 e 3. Leiam, por favor. Pegou? Se não pegou, pegue, porque é de graça. A capa não quer dizer que você é espiritual. As regras não definem a sua espiritualidade. Os usos e costumes não determinam a sua espiritualidade. O que determina a sua espiritualidade é a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, e é a palavra. Quando você é cheio de Deus, você vai andar de conformidade com aquilo que Deus quer. Quem é cheio do Espírito Santo, eu não vou precisar dizer para você a forma que você deve andar, a forma que você deve se comportar, a forma que você deve se vestir, porque se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai andar da forma correta, da maneira correta, da forma que agrada a Deus e de forma que não escandaliza ninguém. Então, ao invés de você estar preso em nenhuma religiosidade, nenhuma capa, seja cheio do Espírito Santo de Deus, e Ele vai lhe moldar e te colocar do jeitinho dele. Jeitinho. Agora, claro que eu, como pastor que estou nesta congregação, primeiramente por bondade de Deus e depois por ter sido designado pelo nosso pastor presidente, eu tenho que ter a responsabilidade de também, quando identificar que mesmo a gente ensinando, mostrando, se esforçando para ensinar, e não quiser pela palavra, aí para manter
a boa saúde espiritual, aí precisamos agir e tomar uma atitude diferente, para que o ambiente não se contamine, nem se corrompa pelos bons costumes da palavra do Senhor. E se você entendeu, aplauda ao Deus que nos deu a sua palavra, pelo aquilo que Ele revelou para nós nessa noite. Pedi 10 minutos e vou concluir em 10 minutos em ponto. Eu gosto de ser pontual. Vamos nos colocar de pé. São 9h07. Tenho ainda 3 minutos para concluir. E eu gostaria de perguntar: é culto da palavra ou culto de doutrina, como queira, mas eu gostaria de saber se há alguém entre nós que deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus, ou renovar a sua aliança com Ele. Se há alguém entre nós que deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus, ou renovar a sua aliança com Ele, levante uma das suas mãos, e nós vamos estar orando aqui. Tem uma jovem aqui que está vindo aqui. Alguém acompanha ela, irmão? Cadê alguém do grupo Hermade aí, ó? Traz ela aqui, ó. Traz ela aqui. A igreja dá um glória para Jesus, meu irmão. Aplauda o Senhor. Se tiver mais alguém entre nós nessa noite que deseja renovar a sua aliança com o Senhor, ou entregar a sua vida a Ele, venha. Jesus te chama, Jesus te ama. Ele tem o melhor para nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Está com Tayane o livro? Esse é outro. Tem mais alguém nessa noite? Se não tem, eles aqui está a Samara. Queridos, aqui está a Samara, renovando a aliança dela com o Senhor. E como ela disse aqui, agora eu vou congregar aqui, porque eu estou morando aqui. Amém? Repita assim comigo, Samara. Nessa noite eu renovo a minha aliança contigo, Deus. Me sustenta na tua presença e me enche com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá e vamos orar por ela. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estiveram nesta noite, compartilhando conosco, Senhor, de momentos e de minutos especiais, na qual nós podemos aprender mais da tua palavra. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que a tua palavra tem nos ensinado, Pai. E nesta hora, Senhor, louvamos a ti pela vida da Samara, que nesta noite está renovando a aliança contigo, diante de Deus, diante de toda a tua igreja, Pai. Ó Senhor, sustenta ela na tua presença, enche ela com teu Espírito Santo, e que ela venha permanecer firmada na tua presença até a tua volta. Deus querido, nos dá, Senhor, um retorno tranquilo aos nossos lares, um sono reparador, uma noite de paz e um restante de semana abençoado na tua presença. Ser conosco é o que nós lhe pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz: as nossas irmãs estarão recepcionando você, tá bom? Queridos, dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga: foi bom estar com você aqui nessa noite. Foi muito bom estar com vocês aqui nesta noite. Quinta-feira é a quinta das causas impossíveis, no caminho do milagre. Jesus está visitando o seu povo e Jesus está fazendo milagres, e quinta-feira vamos estar aqui juntos, louvando, adorando, glorificando, ungindo com óleo e clamando ao Deus Todo-Poderoso que Ele abra os céus e que visite o seu povo com providência, com cura, com milagre, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus
e as doces consolações e comunhão do teu Santo Espírito permaneça sobre todos nós desde agora e para todos sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus abençoe, queridos. Até quinta.